Hoje vamos falar de cinema no enredo cultural, ou melhor, festivais de cinema. Nós conversamos com organizadores de eventos novos e consolidados, mas com relevância internacional. E entre um bate-papo e outro, a gente ainda tem Retrato Cultural, Dicionarte e o novo quadro Musicofilia. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de cinema, para muitas pessoas vem logo a imagem de um filme de ficção. Mas dentro da produção audiovisual nós temos também o documentário. A Marcela Borella é produtora de um festival só de documentários e cinema experimental. Marcela, quando a gente fala aí de documentário, algumas pessoas podem pensar naquele documentário que tinha um narrador com uma fala lenta e às vezes isso pode parecer chato para eles. O documentário, o cinema experimental, ele se desenvolveu nas últimas décadas? Aqui no Fronteira, às vezes fica parecendo que o Festival de Cinema Experimental e Documentário, a gente está falando dos gêneros, né? De você definir o filme assim ou assado. Mas a gente acredita que essa definição está um pouco atrás, no sentido de que a ficção, a narrativa clássica, que é essa que conta uma história de um certo jeito, né? Ela acabou sendo a base de uma indústria, de uma economia do cinema. Só que o cinema não é só essa possibilidade levantada pelo capital, pela grana, né? Existe um cinema de encontro com a vida, que é esse, quer dizer, o livre ato de filmar. Queria que você falasse da importância, então, do documentário, tanto para o mercado audiovisual, para quem produz, quanto também para a sociedade como um todo. Alguns enfrentamentos com o mundo concreto, com a vida, diferente da ficção, né? Então você tem uma instabilidade da relação entre quem filma e quem é filmado, uma imersão nesses mundos, né? Uma proximidade com as coisas, né? Um cinema muito próximo da vida. Acho que isso traz um afeto, uma política dos afetos que está fazendo falta hoje em dia. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz. A Cíntia Gil veio de Portugal para fazer parte do júri do Fronteira. Tudo bem, Cíntia? Cíntia, me fala, como é escolher o melhor filme aqui de um festival como Fronteira? À partida, e pelo que eu vi do programa, os filmes são bons e, portanto, não sei se será tanto qual é o melhor filme. Porque todos são, né? Todos poderiam ter um prémio. Acho que tem a ver com a subjetividade do júri, que está naquele momento, mas também tem a ver com o momento, o lugar, a proposta do Festival Fronteira, que é uma proposta específica, que tem a ver com a defesa do cinema independente, mas também com a defesa de formas de escrita documental e cinematográficas que são menos mainstream e menos marcadas pela televisão. Portanto, tudo isto joga no pesar de uma decisão de um prémio. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre o BIS, que os dois festivais estão sendo realizados juntos, né? A primeira edição deles é realizada pela F64 e eles também tinham essa questão do centro e do cinema de rua. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre os festivais de cinema e de audiovisual que acontecem aqui em Goiás. Vamos conhecer também a BIS, que a Marcela falou daqui a pouco, e muito mais. Essa conversa sobre cinema sonoro me fez lembrar o novo quadro do Enredo, o Musicofilia. Todo episódio, um pesquisador ou artista nos fala sobre histórias e curiosidades de grandes nomes da música brasileira. Hoje, o professor Robervaldo Linhares nos conta sobre Chiquinha Gonzaga.
Olá, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Vou falar sobre Chiquinha Gonzaga. Francisca Edviges Neves Gonzaga, que nasceu em 1847 no Rio de Janeiro, já no segundo reinado. O que se esperava é que ela gostasse apenas do piano como um hobby, só que ela, por condições na vida dela, ela teve que se profissionalizar e ela se tornou não a primeira pianista, mas a primeira pianeira do Brasil. O que é uma pianeira? É aquela que toca música popular e especialmente em ambientes que não são da sala de concerto, como por exemplo, casas de chá, casas de cinema, os espaços de cinema. Muitas coisas ela foi realmente inovadora. Um deles, fazer a primeira música para carnaval, a música cantada muito no final do século XIX aqui no Brasil, mas também uma que lutou muito pelos direitos autorais. Ela criou em 1917 a SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, porque a Chiquinha Gonzaga foi uma grande compositora do teatro de revistas. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar. Mas talvez o episódio mais interessante, mais controverso da história dela tenha sido em 1914, quando a primeira dama, Nair de Tefé, esposa do presidente Marechal Hermes, resolveu tocar uma peça ao violão numa solenidade diplomática, que foi exatamente o Corta-Jaca, o famoso gaúcho de Chiquinha Gonzaga. Essa obra realmente foi um escândalo na época, porque até então as solenidades eram feitas com músicas de Mozart, de Beethoven, de Wagner, e de forma um tanto quanto pioneira, a música da Chiquinha Gonzaga está lá. Bem, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, e falei um pouco com vocês sobre Chiquinha Gonzaga, essa personagem tão importante que precisa realmente ser conhecida por nós brasileiros. O Enredo Cultural de hoje está conversando com quem faz festivais de cinema aqui no Planalto Central. Já já você confere essa conversa logo depois do UFG na cidade. Eu já posso estudar na faculdade. Eu só preciso de documentos pessoais. 20 e poucos anos sem documentos pessoais. O UFG na cidade é um espaço aqui dentro do Enredo Cultural que mostra como a UFG se aproxima da sociedade através das ações de extensão e cultura. A Beatriz veio com a escola dela aqui no Centro Cultural da UFG para assistir um espetáculo de teatro. É totalmente diferente, totalmente mágico, é realmente um prazer, a escola inteira, em peso, estar aqui, porque são assuntos que nós temos que discutir, que temos que debater todos os dias. E são necessárias transformação intelectual quanto interior. Almir, conta pra gente rapidamente de que se trata esse espetáculo. Bom, esse espetáculo é parte de uma trilogia, é a segunda peça e trata da vida da Leia, Marileia, que é uma menina que cresceu num ambiente desfavorável e tal, e acabou sendo acusada de crimes horrendos. E porque era confundida com rapaz, ela foi presa num presídio masculino. E no final das contas descobriram que ela era mulher, mas o populacho, a voz da cidade, começou a chamá-la de maldita e tal, e xingá-la de hermafrodita erradamente, né? Eu já sei por que ela sumiu. E eu não sei onde é que ela tá. É por isso que os demônios ficam voando baixo. Mas eles não me alcançam. Eles não me alcançam. Professora, como que um espetáculo como esse pode ser uma ferramenta de ensino também dentro da escola? O teatro só veio a calhar para a literatura, para próprias eletivas que nós chamamos, que é uma disciplina de núcleo diversificado,
veio também para entendimento de outras línguas, veio para o entendimento da própria literatura goiana, que eu creio que deve ser muito, mas muito valorizado. Vai aprovar ou não aquela locação? Que o cara tem que chegar lá, se a locação for do lado do aeroporto, se tiver uma obra ali do lado, se o cachorro do vizinho... Aí, gente, aí vocês estão entendendo que a visita da locação não é algo de 5 minutos? Quantos eventos desse tipo existem no Brasil e no mundo? Então, festivais de trilha sonora ou festivais que premiam a trilha sonora existem vários. Festivais internacionais que também promovem trilha sonora existem vários. Mas realmente, um festival que premia apenas o som, eu não tenho conhecimento de algum que tenha esse aspecto. E a intenção é promover a discussão do som no cinema, através das exibições dos filmes que nós estamos fazendo, tanto das mostras especiais quanto das mostras competitivas. Junto com isso, nós temos as oficinas, as masterclass que estamos executando, os debates. Hoje sempre, né, o som, desde que o cinema é sonoro, ou até antes disso, né, mesmo no cinema mudo, o som tem um papel muito importante, porque a gente está falando de um trabalho audiovisual, né? Então o som ele é instrumento narrativo, instrumento dramático, e ele pode ser uma ferramenta muito criativa para enriquecer o potencial do filme, né? E às vezes as pessoas confundem o som no cinema com a trilha sonora, com a música, né? Isso. E aqui na Bienal a trilha sonora não está nem entrando na mostra competitiva. A gente optou por não colocar a trilha sonora como um dos prêmios, né, a serem entregues, justamente porque os prêmios, só para que o pessoal entenda, a gente vai premiar a melhor mixagem de som, melhor edição, melhor captação de som, melhor foley e melhor som. A construção desses ruídos de porta abrindo, ela é feita muitas vezes depois da filmagem, né? Se você for escolher, por exemplo, trabalhar com som direto, que é o som captado no momento da filmagem, no set, você tenta isolar tudo quanto é que é som que vai atrapalhar você captar esses diálogos. E aí, depois, na pós-produção, isso é acrescentado novamente no filme, e aí você precisa criar efeitos sonoros, colocar ambientes, colocar o foley, que a gente fala que é os sons do ator interagindo com os objetos de cena. Então tudo isso é colocado depois. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Cidade de onde está falando. José Mauro, Rio de Janeiro. Oi, Gamal. Oi, Ildo, já tá vindo? Hoje o profissional ele vai se enriquecendo, né? Que o profissional de som ele vai estudar tanto acústica, eletrônica, se ele tiver, por exemplo, a musicalidade também intrínseca na experiência dele, tudo isso vai enriquecer, né? A guitarra constituinte de 6 cordas, assim como o violão. Mas por que teve a guitarra? Surgiu a necessidade de amplificar o som, né? Porque antigamente a gente só tinha instrumentos acústicos, né? Violão, bandolim. Mas então, os caras tiveram que ter essa sacada. Os caras pensaram, lançaram um captador eletromagnético enrolado em cobre com cerâmica, pegou e botou isso no violão. Aí saiu a guitarra. As aplicações da guitarra, ela pode caminhar por vários estilos, assim. Hoje tá muito moderna a música, a gente consegue chegar em vários lugares com ela. Mas ela partiu aí do blues, né, do jazz, né? Guitarra e o amplificador, com o passar do tempo também foram tendo necessidade de terem mais efeitos e a galera foi criando. E engraçado que assim, teve muitos desses efeitos que os caras não pensaram no efeito, tipo, foi acabando que aconteceu uma coisa errada e deu esse efeito. Aí os caras tiveram essa cara e foram criando. Então a gente tem pedais de distorção, de flanger, de delay, né, de coros.
você tá afim de pegar uma guitarra, o que eu posso te indicar? O que eu posso falar pra você? Que é a dica do Douglas. Escuta o som pra caramba, pega aí suas referências, entendeu? Vê qual que é o estilo que você gosta e você pode vir aqui com a gente aqui e olhar aí o melhor modelo que vai aplicar a você. Esse é o Dissonante, muito obrigado pelo convite aqui, tá falando um pouquinho sobre guitarra. A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, o que eu puder ajudar, a gente está aí. Rock, é nóis. O cinema começou mudo, mas hoje existe em Goiás um evento voltado apenas para o som no cinema. Será por quê, hein? E a mostra O Amor, a Morte e as Paixões, o que ela trouxe de novidade para os goianienses? Vamos assistir ao Retrato Cultural e daqui a pouco, logo em seguida, a gente volta para falar mais sobre festivais de cinema. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Na verdade, quando eu vim para Goiânia, eu não vim correndo de mim. Eu ainda era criança ainda. E nessa época, menino, você sabe que não tem essa coisa das crises existenciais, né? Então eu cheguei aqui e conheci uns amigos que tocavam, moravam no fundo lá de casa. E eu aprendi a tocar os primeiros acordes com eles. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Quero ver você sair dessa sinuca de bico. É que eu pensei correr de mim, mas aonde eu estava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. E eu fui convidado para participar do Grêmio de Umas. E foi uma situação até engraçada, porque eu tinha apenas 2 músicas e tinha uma pessoa que era vizinho de uma amiga minha, que a gente tocava, fazia serenata, e ele machucou, cortou o dedo e não podia ir apresentar no festival. E perguntou para ela se ela não tinha alguém que tocasse um violão que pudesse acompanhá-lo para ir com ele no festival. Eu me prontifiquei e tal e fui para o Festival de Umas. No caminho ele me perguntou se eu tinha música, eu falei, eu tenho 2, tem uma assim meio parecida com o Amado Batista, que foi a primeira música que eu fiz, e uma outra que é baseado na história do sertão, daquelas coisas. Falou, escreve, rapaz. Aí eu escrevi e ganhei o festival. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Nós a jeca mais é joia, que é assim uma homenagem ao homem simples, né, que se posiciona diante da sociedade, como homem do campo, ou então o próprio Brasil mesmo, como considerado país de terceiro mundo, se posicionando diante do primeiro mundo. Se eu estou na cidade aqui é porque é por causa da música, é ela quem me trouxe para cá, na verdade. É uma forma de eu estar entre as pessoas e dar a minha visão de vida através do que eu expressar o meu pensamento através da música. Então é um instrumento de civilização para mim, a música. Bom, são 100 filmes de 33 países em quase 500 sessões. Nessa década aí de existência da mostra, ela cresceu muito, né? O que se deve a esse crescimento? Primeiro que Goiânia é uma cidade cinéfila, sempre foi desde os anos 50. E a nossa mostra, ela tem uma característica de ser uma mostra para todos os gostos. O cinema é uma prática social. Ele agrega, você pode ver que aqui as pessoas adoram os filmes. Mas elas adoram esse espaço para conversar, paquerar, namorar, rever antigos amores.
quem sabe novos amores, entendeu? Então aqui é um espaço de agregar. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esse nome, O Amor, a Morte e as Paixões. Rapaz, por acaso, eu e o Gerson dos Santos aqui do Lumière criamos a mostra, eu estava lá em São Paulo, aí ele falou, e aí, precisamos do nome para a mostra. Aí eu falei, o amor, a morte e as paixões e o sexo. Aí no final tiramos o sexo. Porque o sexo está no amor, está na paixão, está na morte. Motivo de muitas mortes no cinema, né? Muitas, e de muito amor, de muita paixão também. E para a produção audiovisual aqui no estado, essa mostra também tem contribuído? Tanto que esse ano nós estamos exibindo 3 longas feitos em Goiás, cineastas goianos que já rodaram outros festivais e que nós estamos acolhendo aqui na mostra porque são filmes bons. Professor, muito obrigado. Prazer foi meu, viu? Muito bom ter a sua participação. Você parece o ator do Moonlight. It's not what I expected. What did you expect? É um filme muito bonito. Falou, gente. Um abraço. Obrigado, professor. Bom, o enredo continua aqui na 10ª Mostra de Cinema, O Amor, a Morte e as Paixões, agora com Alex Amaral, que é ator e diretor também, tudo bem? Exatamente. Tudo bem e você? Qual que é a função do ator no cinema? Primordial. Mesmo que o cinema seja a arte do diretor, o ator é que põe a cara, empresta ao personagem as emoções. A ação no cinema que é muito importante, tanto que a palavra quando vai começar uma filmagem é ação. Então isso é muito importante, e isso é o ator quem faz. Né? Uma vez eu conversei com um diretor de teatro daqui de Goiás e ele me disse que existem atores que são do teatro, que são muito bons no teatro, mas não são bons no cinema. Efetivamente. A diferença é que no teatro você utiliza todo o seu corpo, todos os seus sentidos para mostrar essa verdade. No cinema, basta que é o olhar, e se esse olhar não está contando essa verdade, já foi tudo para beleléu. Então, como que é possível encontrar essa verdade? Nós temos como ator sempre observar muito, ser muito observadores, observar como as pessoas atuam, como as pessoas se movem e também fazer um olhar sempre para o nosso interior, sempre saber como nós reagimos a determinadas circunstâncias. Neste episódio, nós falamos sobre 3 festivais de cinema que acontecem aqui em Goiânia, mas durante o ano, vários outros ainda vão acontecer, viu? Hoje nós ficamos por aqui, mas você sabe onde nos encontrar. Acesse o nosso site, visite as nossas redes sociais e nos mande sugestões. No próximo episódio a gente conversa com ilustradores, diretor de animação e vamos entrar no universo das histórias em quadrinhos. Eu espero você. Até a próxima. Tchau!